Sobre tela preta em branco as logos. AMA, Minas 2025, Ano Mineiro das Artes. Secretaria de Cultura e Turismo, Governo de Minas Gerais, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Um senhor toca instrumento musical de cordas sobre o colo. Celso está sentado ao lado. A arte faz parte do nosso jeito de ser mineiro. Seja na música, na escultura, no trabalho com madeira, na pintura, os artistas de Minas Gerais conquistam olhares e admiração. Nosso programa de hoje combina arte, criatividade e sustentabilidade. Em Sacramento, nossa prosa foi com um luthier que cria instrumentos musicais a partir de latas e outros objetos reciclados. Depois fomos para Curvelo, onde conhecemos o projeto Dedo de Gente, uma oficina de arte em metal que transforma resíduo em luxo. Conhecemos também um ateliê de marchetaria em Sacramento, um lugar onde tudo pode ser reaproveitado e seguir sendo arte. Essa daqui é a Cigar Box Guitar, a guitarra de caixa de charuto. Quando aboliram a escravidão nos Estados Unidos, os negros não tinham condição de comprar um instrumento industrializado. E na época era muito comum fumarem charuto e eles criaram a Cigar Box Guitar, já reciclando materiais há 200 anos atrás. Nós estamos no espaço que é a trilha do Guimarães Rosa. Então os meninos têm que conhecer a história do Guimarães, eles têm que reproduzir essa história com essas peças, eles têm que contar essa história para essa geração que está aí agora. Sempre que eu fui trabalhando com passarinho, eu sempre gosto de bicho. Na Serra da Canastra, pode ver que nos quadros ao fundo tem a Serra da Canastra, que é a minha inspiração também, que está próximo da gente aqui, né? Sobre Sempre tela amarelo gostei de claro, ouvir desenhos histórias. de casas Desde coloniais, menino, capela, aprendi vinil na que só vitrola, conta homem história sentado, quem tem pratos e história pra cachorro. contar. Escrito, Hoje vivo atrás de apresentação, Celso memórias, Machado, de engenheiro de personagens, de histórias. relatos temperados Sobre fundo com marrom e em humanidade. branco Ainda escrito sou simplesmente menino Minas. curioso, Na tela viajando escrito, por mim, episódio nas de hoje, Gerais. arte e sustentabilidade. Olá! Conhecer e apresentar Minas Gerais é uma grande alegria. Voltar a lugares, rever pessoas, ouvir novas e velhas histórias. Sobre fundo amarelo, mapa de O Minas, Ivan de linha traçada Sacramento entre é Uberlândia e músico, Sacramento, luthier e sudeste do pesquisador. Triângulo Mineiro. Ele No canto mostra que é superior esquerdo possível escrito inovar a Sacramento, partir de um população olhar para o passado. 23.893. Ivan buscou inspiração na história do blues para recriar os instrumentos musicais utilizados pelos negros dos Estados Unidos após o fim da escravidão. Mr. Dark Blue Eyes, como também é conhecido, usa latas, cabos de vassoura, calhas e outros objetos. Nas mãos dele, tudo vira música. Na tela escrito Celso Ivan, Machado. fala um pouquinho desse jeito exótico de tocar Na música tela e escrito de Ivan Luiz produzir Gomes, instrumentos. Mr. Dark Blue Eu comecei Eyes, pesquisando senhor sobre as branco de origens do chapéu blues bege e bigode e preto. fui na raiz. E quem que é o Mr. Dark Blue Eyes? Mr. Dark Blues é um autodidata, um músico estudioso. Comecei a pesquisar o blues seriamente no fim de 2008, quando descobri esses instrumentos. Eu queria que você tocasse um pouquinho desse aqui, pode ser? Celso pega ao seu lado instrumento de 6 cordas com corpo quadrado, cinza Esse e braço aqui eu fino. batizei em homenagem à minha mãe, Maria de Lourdes, batizei de Lulu. Então eu fiz o desenho, fui numa fábrica de calhas. Esse material é aquela chapa galvanizada. Aí fiz esse desenho, fixei o braço e... I wanna go home on morning train. Wanna go home on morning train. Wanna go home. Wanna go home. Wanna go home on morning train. E como que uma pessoa apaixonada por blues vem para o interior de Minas? Então, é interessante porque
eu fiz exatamente o caminho contrário dos primeiros bluesmen, né? Que saíram da roça, do rural, e foram para a cidade. Eu deixei a cidade e vim viver aqui em Sacramento, estou super feliz e a música complementa toda essa felicidade. Uma das outras grandes criações, né, dos negros foi utilizar a tábua de lavar roupa das mulheres como um instrumento de percussão. Então eles transformaram a washboard, a tábua de lavar roupa. Antigamente não tinha energia, as mulheres iam na beira do rio lavar, né? E ficavam... Passa os dedos com 4 dedeiras de metal no instrumento quadrado e com latas na parte inferior. Tenho mais um de percussão para te Ótimo, mostrar. ótimo. Essa daqui eu batizei de Poor Boys Drums, a bateria do menino pobre. Porque era bem isso, sabe? Eles não tinham condições de comprar um instrumento e eles pegavam o que tinha na rua e adaptavam. Toca com mini baquetas um pequeno instrumento com base de madeira e 3 Eu não latas inventei fixadas. nada, né? Isso são réplicas de instrumentos que foram criados há 200 anos, no final de 1880, por aí. Então é incrível como, através da internet, a gente consegue pesquisar profundamente os assuntos que a gente gosta, né? Ivan, mas a gente não pode perder a oportunidade do Mr. Dark mostrar aí o som desses outros instrumentos que ainda ficaram faltando. Ok. Detalhe de outros 4 instrumentos. Essa daqui é original, né? É original, a Cigar Box Guitar. Quando aboliram a escravidão nos Estados Unidos, os negros não tinham condição de comprar um instrumento industrializado. E na época era muito comum fumarem charuto e eles pensaram, o que é um violão? É uma caixa de madeira com um braço e um arame, né? A grosso modo dizendo é isso. E eles criaram a Cigar Box Guitar, já reciclando materiais há 200 anos atrás. Com o instrumento no colo, usa cilindro de metal com a mão direita para marcar as notas e a mão esquerda para dedilhar as cordas. Então a questão da sustentabilidade em instrumentos musicais veio lá de trás. Veio. Não é um negócio novo, não fui eu que inventei, entendeu? Esse daqui é o chamado kazoo. O kazoo também foi uma invenção deles que fazia, às vezes, de um instrumento de sopro. Tira o chapéu, coloca em seu pescoço instrumento com Vou mostrar caninho pra você. e coloca o chapéu novamente. No colo, a Cigar Box Guitar. Obrigado, Ivan. Obrigado, Mr. Dark. E é por isso que eu falo, tem coisas que só em Minas tem. Detalhe dos instrumentos, de uma caixa acústica e de Ivan tocando a Cigar Box Guitar. No próximo bloco, vamos conhecer o projeto Dedo de Gente em Curvelo. Lá, jovens aprendizes transformam sucata em arte e contam histórias. Sobre tela amarela e desenhos de pratos, voltamos já com e sobre fundo amarelo e depois marrom escrito em branco simplesmente Minas. Sobre fundo amarelo, janelas de casas coloniais e escrito estamos de volta com simplesmente Minas. Vista aérea da cidade. Curvelo é uma cidade rica em cultura e arte. Sobre que fundo forma amarelo, mapa de muitos Minas, novos linha traçada artistas. entre Uberlândia e A Curvelo, centro de cooperativa Minas. Dedo de No Gente canto superior é um esquerdo espaço escrito de Curvelo, aprendizado, população onde jovens 80.665. desenvolvem a habilidade de transformar resíduos de ferro e peças metálicas em obras de arte. Elas são dignas dos espaços mais luxuosos e dos mais simples também. Fachada da cooperativa Dedo de Gente. Oh, Na tela dona escrita Doralice. Doralice A senhora Barbosa. que faz esse Senhora povo branca fazer de isso. cabelos Prazer, curtos hein? castanhos. Prazer Coisa é meu. boa, muito bom, Já seja recebi bem-vindo. docemente, fui recebido docemente. É por isso que a gente coloca o doce na porta, né? Para receber bem, né? Isso mesmo. Eu Prazer. sou mineiro.
Sim. Então, eu tô querendo ver se é feito aqui mesmo. Quer conhecer, né? O que a gente faz Quero. mineiramente. Em loco, mineiramente, né? Pôr na mão. Isso, muito bom, muito prazer, seja bem-vindo. Muito né? obrigado. Então, isso aqui é um espaço, né, de geração de oportunidades para jovens. Vamos caminhando até lá para a Vamos gente ir te lá. apresentando e conversando um pouquinho, né? Detalhe de dezenas de pequenos À primeira objetos vista, você esculpidos. está vendo aqui alguns produtos, né? Que são baseados na cultura do lugar, né? No aproveitamento de sucata, aproveitamento das frutas nativas do cerrado, aproveitamento da madeira. Então, tudo isto é uma oportunidade de trabalho para os jovens, mas por trás deste trabalho existe, né, um trabalho que é mais importante ainda, que é a formação das pessoas que estão aqui. A formação humana, a formação cidadã, ética, né, ambiental. A nossa matéria-prima, ela vem muito deste descarte, né? Das oficinas de bicicleta, de moto, de carros. As pessoas, como já conhecem o trabalho da Dedigente, elas já oferecem, né, o descarte da oficina para que os meninos transformem o lixo em arte. A gente vê assim que nós estamos num espaço que é a trilha do Guimarães Rosa. Então os meninos têm que conhecer a história do Guimarães. Eles têm que reproduzir essa história com essas peças. Eles têm que contar essa história para essa geração que está aí agora. Vamos lá dentro conhecer o restante? Em ambiente externo, na esquerda, uma escultura com busto de metal. Ao Nossa, lado, que placa escrita em entrada, vermelho. hein, Doralice? Dedo de gente. Então, E um vovó pergolado com bordando flores um lado, rosas. uma bailarina do outro e um homem trabalhando. Precisava ter um homem, né? Essa galeria, então, retrata bem como tudo começou, né? Então, as primeiras experiências que aconteceram na Dedigente foi aquilo que eu te falei, o aproveitamento da sucata, transformar a sucata em arte. Então, esse corredor aqui retrata bem a ideia do aproveitamento mesmo, né? Pescador. Isso também é um retrato da nossa cultura, né? cortador da de cultura aqui cana. do sertão. Olha o personagem aí do Guimarães. Olha ele. Rosa, Olha ele aí presente, né? Aqui o Lampião também. Quando o menino faz uma obra dessa, ele começa a entender do personagem, a história do personagem. Ele começa a se interessar pelo personagem. Primeiro ele quer fazer porque já ouviu falar. Depois ele tem que aprofundar na história, conhecer, que quando ele apresenta o produto, ele já conta a história do personagem. Então aqui é um lugar, além de ser um lugar de se fazer arte, é um lugar de transformação de pessoas, né? Na oficina, cerca de 5 pessoas trabalham nas peças. Matheus, eu quero que você fale da sua vida. Você nasceu aonde? Eu nasci em Corveiro, Minas Gerais. Faz tempo? Tenho 19 anos. E como que foi a sua infância? Minha infância foi ótima, aproveitei bastante. Na Onde você tela veio escrito parar aqui? Matheus, é Eu negro tinha e um usa primo que EPI. trabalhava aqui no projeto, na parte da loja. Aí aqui tem uma capacitação que seleciona jovens para estar entrando aqui. E nessa capacitação eu fui chamado, passei pelo processo de 30 dias, fui selecionado. E o que você aprendeu aqui? O que você faz mais aqui? Olha, aqui a gente faz tudo, cada dia, que eu não posso falar que aqui que eu aprendi, cada dia que você aprende uma coisa diferente. Jovens operam as máquinas. O fato de você trabalhar com artesanato, ele te motivou a aprender mais, conhecer mais sobre a história dos personagens, as histórias daquilo que você está fazendo? Sim, aqui você pode ver que tem várias peças baseadas em histórias, tanto de livros, contos, então visa muito isso. Tem alguma peça que te marcou, que você tem um carinho especial? Tive uma passagem aqui na construção de um cavalo, 2 cavalos. Então isso para mim foi o que marcou mais para mim aqui dentro, foi essa construção desses 2 cavalos, porque onde eu tive a oportunidade de estar participando, né? E eu aprendi bastante, e essa foi a marcação maior que eu tenho aqui diante das peças, foi o cavalo, a construção do cavalo. Depois que você começou a trabalhar aqui, você deixou de jogar fora muita coisa, né? Deixei.
Ao assistir essa matéria, a gente pensa em reaproveitar o que jogar no lixo, não é mesmo? No próximo bloco, vamos conhecer uma artista que reaproveita tudo o que pode, a Simone, que trabalha com marchetaria lá em Sacramento. Sobre tela amarela e desenho de pratos, voltamos já com, e sobre fundo amarelo e depois marrom escrito em branco, simplesmente Minas. Sobre fundo amarelo, janelas de casas coloniais, escrito, estamos de volta com simplesmente Minas. Vista aérea da cidade. Vamos voltar para Sacramento e conhecer a Simone, uma marcheteira de mão cheia. Sobre Ela fundo amarelo, cria mapa de rico Minas, e linha delicado traçada entre trabalho Uberlândia e em Sacramento. madeira que Sudeste parece do Triângulo pintado à Mineiro. mão. No canto superior Além de esquerdo escrito artista, Sacramento, bióloga população e busca na 23.893. natureza a inspiração para seu trabalho. No ateliê da Simone, tudo se aproveita e vira arte. Na tela escrito Simone Alves, Simone, mulher fala um branca pouquinho de cabelos sobre essa pretos técnica presos. de nome complicado e tão pouco conhecido que é a marchetaria. Pois é, Celso, a marchetaria consiste no recorte de peças que são desenhadas numa lâmina de madeira. A lâmina ela tem 1 milímetro de espessura e eu realizo os cortes com estilete, né? Então é um trabalho totalmente manual mesmo. É quase como mosaico? Exato, tipo um quebra-cabeça mesmo. Eu vou fabricando as pecinhas e vou colando elas numa outra lâmina de fundo para me compor o desenho, né? Dando cores e formas, né? Textura, porque a madeira tem uma textura, né? Detalhe de papel e madeira com desenho de um lobo e de estilete sobre a mesa. Eu tinha, há uns anos atrás, uma mini marcenaria hobby lá na fazenda. E todo mundo lá, do povo do meu pai, eles foram sempre meio fução. E daí eu comecei a produzir umas réplicas de carro antigo, umas coisas assim. Então eu sempre comprava revista de artesanato, passo a passo, essas coisas. E teve um dia lá na fazenda que eu cheguei lá, nossa, roubaram minha marcenaria toda, né? Cheguei lá, tudo tal. Aí, desanimei, falei, não vou mexer mais com isso, não tem espaço aqui em casa e tal, pá. Aí descobri a marchetaria numa revista. Então eu falei, poxa, por que não tentar, né? E comecei a treinar os cortes numa cartolina. Comprei cartolina de várias cores e fui testando os cortes, né? Porque esse material eu não encontro aqui na minha região com facilidade. Né? Então comecei a treinar os cortes e depois consegui comprar as lâminas, ganhei um pouco de lâmina de um amigo que tinha uma marcenaria aqui e comecei, desde 2009. Simone de óculos desenhando. A marchetaria eu considero um artesanato mais refinado. E o que eu acho importante é o toque, que a madeira fique lisinha, né? Porque se você chegar próximo do quadro, as pessoas têm dificuldade de entender como que é o processo. Porque quando você passa a mão, parece que foi uma pintura. Mas, na verdade, cada cor que você vê no quadro já é a cor da lâmina. Então, a gente compra a lâmina, existe um mercado, a gente compra lâminas coloridas, laranja, verde, né? Essa aqui é natural, ó. Então, dá esse efeito. E o que te inspira? Bom... Parece que você gosta um pouquinho de animal. Sim, eu sou bióloga, né? Adoro passarinho, né? E... Na época da biologia do meu curso, eu desenvolvi um trabalho que foi um levantamento, junto com os amigos aqui de Sacramento, que foi um levantamento das aves urbanas, né? Então, e criei o guia de campo. Então, sempre que eu fui trabalhando com passarinho, eu sempre gosto de bicho. Na Serra da Canastra, pode ver que nos quadros, ao fundo, tem a Serra da Canastra, que é a minha inspiração também, que está próximo da gente aqui, né? Então eu tiro minha inspiração justamente disso, da natureza, das coisas que eu vejo, das coisas que eu luto para preservar, né? Igual o lobo-guará, que é uma espécie tamanduá-bandeira. Detalhe de quadros com um lobo e um pássaro. Você pode mostrar o processo para a gente um pouquinho? Claro, ó. Aqui vou te mostrar algumas lâminas de madeira que eu utilizo. Estava te falando das texturas e das cores. Olha só. Ó, essa aqui tem até um nozinho da madeira. Pega para você ver. Claro, só com ouro que... não tem jeito. Ó, e você pode ver que todas têm um pouquinho de fita crepe, que é a matéria também essencial, porque como a madeira tem esses veios, se eu passar o estilete ao contrário, ela vai partir. Então eu preciso passar a fita crepe. Aí, ó, esse aqui é para o Brasil. Ó. Então esse é o meu material.
Então eu pego uma lâmina de fundo, olha só, uma lâmina clara de fundo, fácil de cortar. Ó, esse é o desenho do amigo Denis Balduino. Daí eu transfiro para cá e começo a recortar o desenho. Como que eu recorto? Eu sobreponho. Ah, a orelhinha dele vai ser de tal cor. Daí eu sobreponho assim, recorto aqui com o estilete, tiro essa daqui do buraquinho, pego essa aqui e encaixo aqui. Ai, beleza, fiz a orelhinha. Agora falta mais o resto tudo. Então, cada traço é uma lâmina. E o resultado semifinal fica assim, ó. Tudo com fita crepe, porque sai, né? É um encaixe. E daí depois eu retiro a fita crepe e ele dá a cor real do desenho. Tem que tirar com cuidado, porque lasca. Então, esse aqui é uma espécie rara. Esse passarinho aqui. Ele chama Bicudinho do Brejo Paulista. É uma série que a gente está fazendo de quadros agora, que retrata espécies raras da nossa avifauna. Com cuidado, retira a fita crepe do desenho do galho com passarinho. E durante esse processo, Celso, você reparou que a gente gasta muito fita crepe, tanto para selar a lâmina quanto para fixar. E pensando em uma forma talvez de reaproveitar, né? Porque aí eu desenvolvi um outro produto, que é uma caixinha reciclada, usando o papelão da fita crepe, né? Então eu uso fita crepe larga e a fita crepe fininha. Então esse aqui é o corpo de uma larga e esse é o corpo de uma fininha. Duas, na verdade, uma dentro da outra. Põe as tampinhas, a caixinha está pronta. E daí eu faço o revestimento com coador de café usado e a marchetaria na tampa. Aí fica o produto, a caixinha ali, ó, uma tampinha marchetada. Detalhe de objetos como caixinhas, estilete e quadros. Ela vira um dos quadros e assina. E qual que foi a maior alegria que a marchetaria já te proporcionou? Nossa, agora eu estou vivendo um momento legal, que é do projeto das aves raras, que a gente vai levar para São Paulo numa feira. E uma parte da venda desses quadros a gente vai reverter para os projetos de conservação dessas aves raras que nós vamos representar, né? Então, assim, uma forma de agregar um valor no produto, divulgar o produto e ainda ajudar na conservação das espécies, né? Que é uma forma mais bacana. E vão ser quadros exclusivos e com certificado de autenticidade, né? Que vai ser uma série única. Simone, você pode ser tímida, mas você é uma grande artista e uma boa vendedora. Ah, muito obrigada, fico feliz. Eu já fiquei assim interessado numa marchetaria. Nossa, vamos fazer, ué. Fazer já. Até a próxima. Conhecemos uma pequena parte do que os artistas mineiros são capazes de inventar. Eles e elas respeitam as tradições, as pessoas e o ambiente. Essa combinação entre arte e sustentabilidade é boa demais da conta, para a gente e para o planeta. Sobre fundo amarelo estilizado, créditos selecionados. Diretor-geral e apresentador Celso Machado. Direção artística Diego Goulart. Pesquisa e produção Ricardo Batista. Direção de fotografia Leandro Teixeira. Som direto Nemer Castro. Imagens Eugenito Júnior e Leandro Teixeira. Música tema Em Minas Gerais. Letra Celso Machado. Arranjo João Araújo. Maestro Rodrigo Faleiros. Audiodescrição AD em todos os campos. Roteiro Milena Rodrigues. Coautoria com deficiência visual Felipe Yanes. Narração Milena Rodrigues. Edição e montagem Luciano Dias.